Seja bem-vindo nessa manhã, uma alegria contar com a sua presença no nosso meio. Você que nos visita também, sinta-se abraçado e se quiser mais informações sobre a igreja, pode vir falar conosco ao final, falar comigo. E com certeza, meus irmãos, é um privilégio que temos nos reunirmos nesta manhã para louvar e engrandecer o nome do Senhor, confiando nessas verdades que acabamos de cantar, e agora desejosos a ouvir o Senhor, ouvir o que Ele tem para as nossas vidas à luz da Sua palavra. E como hábito, nós seguimos um livro em sequência, na exposição, e nós estamos estudando o Evangelho de João, este Evangelho precioso. E hoje entramos na parte da narrativa que começa a destacar grandes sinais operados por Jesus. Grandes milagres operados pelo Senhor. E a palavra usada pelo apóstolo João para descrever estes milagres de Jesus é traduzida no nosso texto como sinal. E esta palavra indica que o propósito dos milagres é apontar, é sinalizar para algo maior do que apenas o ato milagroso em si. O propósito é ensinar verdades espirituais a respeito de quem é Jesus, revelando aspectos de sua glória e a obra que ele veio realizar em nosso favor. E vocês lembram quando nós estudamos lá o prólogo, a introdução deste evangelho, a encarnação do Verbo. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, Deus em pessoa, em Cristo vindo a nós, e vimos que a primeira vinda de Jesus a esta terra marca o início de uma nova criação. Inclusive, João começa com o termo no princípio, fazendo referência a Gênesis. Em Jesus começa uma nova criação. Ele veio trazer esta novidade. Todas as coisas são restauradas nele. E esta nova criação ela vai se consumar, obviamente, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória. Então, neste evangelho, João sinaliza que uma nova ordem está se estabelecendo em Jesus. Por isso, somente Jesus pode nos oferecer uma alegria superior através da nova aliança no seu sangue, como veremos hoje. Somente Jesus nos concede uma nova adoração em espírito e em verdade, substituindo o templo do Antigo Testamento. Somente Jesus nos concede um novo nascimento, importa-vos nascer de novo, ele conversando com Nicodemos. Somente Jesus pode nos oferecer uma nova vida. Nele, em Jesus Cristo, tudo se faz novo. Tudo, absolutamente tudo. E assim, o primeiro milagre, o primeiro sinal realizado por Jesus no início do seu ministério. Nós estamos aqui no início do ministério de Cristo. O primeiro milagre, o primeiro sinal foi transformar a água em vinho em uma festa de casamento. O que isso significa? O que podemos aprender deste sinal? Muitos ensinamentos, com certeza, podemos tirar, amados irmãos, deste episódio, a respeito da pessoa de Jesus, sua obra, e como que deve ser a nossa relação com Ele, a relação do discípulo com o seu Senhor, como nós vimos semana passada. Discípulo, quem é o discípulo? Discípulo é aquele que está seguindo Cristo, seu mestre, seu Senhor. Foi conquistado por um amor incrível, a demonstração de sua glória. Nós vimos vislumbres dele manifestando a sua glória com os discípulos, os primeiros discípulos, André, João, Filipe, Natanael, e sendo conquistados. Este não é um mestre qualquer. Ele conhece até o meu íntimo, os meus pensamentos mais íntimos, Natanael, diante de Cristo. E esses estão sendo, então, tomados pela glória de Cristo e estão seguindo Ele. Estão seguindo. E à medida que seguem, são transformados. Olhando para Ele. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade. É olhando para Ele. Olhando para Ele. Deixando de olhar para nós mesmos.
obcecados em nós mesmos, olhando para Ele. E ali temos transformação de vida e vamos experimentando o novo, a restauração, essa jornada cheia de aventuras, dores, sofrimento, mas Ele no controle de tudo. Com Ele estamos bem. E então o discípulo é aquele que está seguindo. E nesta manhã, meus irmãos, então vamos destacar 3 aspectos que podemos aprender com este primeiro sinal, neste casamento em Caná, na Galileia, a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a sua obra em nosso favor. 3 aspectos que aprendemos sobre Ele e a nossa relação com Ele como nosso Senhor, a quem devemos seguir, ok? Esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tamanha graça que cantamos hoje. Ali na cruz, ó Deus, aplacaste a ira que era destinada a nós. Ó Deus, não merecemos nada, senão a condenação. Mas o Senhor, por livre graça, por soberana graça, por bondade jamais vista nessa terra, por um amor jamais visto nessa terra, nada se compara a este amor, Senhor Deus, revelado na cruz, através do Filho amado que foi entregue para tomar o nosso lugar, pagar a pena. E Ele ressurgiu dentre os mortos, e nele hoje vivemos uma nova vida. Tudo se faz novo, as nossas perspectivas mudam quando nós contemplamos o Cristo crucificado e ressurreto. Nós então pedimos ao Pai nesta manhã, ajuda-nos a entendermos este sinal, o primeiro deste ministério tão glorioso que Jesus fez nesta terra. Esta obra, Senhor, que vai culminar na cruz do Calvário. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra cria vida. Ela faz o que nenhum homem pode fazer. Por isso nós nos submetemos agora, Senhor, à Tua sagrada Escritura e pedimos, fala aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Pai, traz cativo em obediência a Cristo todo pensamento. Acalma os nossos corações nessa hora, Senhor. É o Senhor que nos trouxe aqui por Tua graça, então fala a mensagem que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso clamor. Eu peço a Deus para ser fiel ao texto também e o que for falado na carne seja esquecido, que fique o Teu Espírito, a Tua obra, a Tua palavra em nós. Assim oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias lá. Posicionar os nossos aplicativos. João capítulo 2, versículo 1 a 12. Fique com a sua Bíblia aí posicionada. Vamos acompanhar a leitura à medida que a mensagem segue. 3 aspectos que podemos destacar a respeito de Cristo. A obra que Ele veio realizar conosco. Como deve ser a nossa relação com Ele. Quantos aprendizados temos nesta cena gloriosa, Jesus num casamento, dia de festa, dia de alegria. E a primeira coisa que podemos destacar então, meus irmãos, é que Jesus honra o casamento e aprova nossas alegrias. Acompanhe com atenção a leitura da palavra, vamos ler os primeiros 2 versículos que dizem assim a palavra do nosso Deus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Interessante notar que a primeira aparição pública de Jesus no início do seu ministério, a primeira aparição, se dá em uma festa de casamento. Que interessante isso. Levando em consideração que Ele é soberano, Ele está no controle e tudo tem propósito, tudo ensina, tudo comunica daquilo que Jesus é, faz e fala. E com isso nós percebemos aqui, em primeiro lugar, amados irmãos, que Jesus honra o matrimônio que foi instituído por Ele mesmo. O matrimônio que foi criado por Ele mesmo. Conforme Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o verdadeiro casamento é entre um homem e uma mulher que estabelecem um pacto, uma aliança, um elo de fidelidade, de amor, um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Jesus honra esta instituição
com a sua presença. Jesus dignifica o casamento. Ele está presente. Jesus quer abençoar o casamento. Como diz Hebreus capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Nestes dias, neste mundo que banaliza o casamento, a Escritura, muito pelo contrário, dignifica. E devemos ouvir a Escritura, não o mundo. E conforme a palavra nos ensina, o casamento foi instituído por Deus também como fonte de alegria, deleite, auxílio para o homem e para a mulher. Mas claro, acima de tudo, o casamento existe para a glória de Deus. E interessante que o ministério público de Jesus começa em um casamento. E a história da humanidade redimida se encerra nesta terra e se inicia para a eternidade como? Vocês lembram? Um casamento também. As bodas do Cordeiro de Jesus e sua noiva amada. Porque ele morreu derramando o seu sangue, esta união perfeita de Deus e os homens para toda a eternidade, com um gozo, alegria eterna, união perfeita. E o casamento hoje, então, ele serve como uma parábola, uma ilustração desta realidade espiritual. E, amados, é para lá que esta passagem também aponta, como vamos falar mais à frente. Mas aqui fica o destaque. A presença de Jesus honrando e abençoando este casamento em Caná, na Galiléia. E a primeira lição que tiramos aqui é esta. Casamento envolve alegrias, mas envolve também muitas lutas. Muitas lutas, acertos, ajustes, dificuldades. Não existe casamento perfeito nesta terra, tenha certeza disso. Nenhum casamento é perfeito pela presença do pecado em nós, mas com a presença de Cristo, o casamento se torna, assim, muito abençoado. Jesus quer abençoar nossos casamentos. Ele tem poder para restaurar aquilo que nós bagunçamos. Ele tem poder. Ele deve ser o centro das atenções nos nossos casamentos. Portanto, casais aqui hoje, e eu agora pela graça me incluo nessa. Bem recente, mas pela graça me incluo nessa, glória a Deus. No dia 22 de dezembro casei com essa bela jovem, para a glória de Deus. Bem iniciante, tenho muito por aprender, mas já me incluo nessa agora por experiência própria. Casais, priorizemos Cristo. Jesus continua aceitando convites para casamentos. Não deixem de buscar Cristo. Individualmente, marido e mulher, seu tempo a sós com Deus. Não abram mão disso. Mas busquem junto. Separem um tempo para lerem a Bíblia junto. Deixa a palavra reverberar no seu lar. Deixa a palavra falar. Deixa Deus falar. Maridos, chamem as suas esposas para essa leitura. Invistam nisso. Vocês não podem fazer a obra que só Deus pode, que é santificar a vida de suas esposas. E Deus faz isso através da palavra. Às vezes não precisa muita coisa. É um texto. Parar, meditar, pensar. Olha só esse texto. Olha que incrível aqui o que Jesus está falando. Ou relembrar o texto de domingo. Vamos ler de novo esse texto aqui. Olha, o pastor falou isso. Falou uma bobagem aqui. Mas tragam a palavra para o lar. E depois oração. Responder em oração, humildade. Jesus é o maior interessado em abençoar nossos casamentos para a glória de Deus. E se o cônjuge não quer, faça você a sua parte. Leia a palavra, ore ao Senhor, confie no Senhor, persevere.
no caminho da palavra de convidar. Continue convidando Cristo para o seu casamento. E outra questão interessante aqui, amados, diz respeito à presença de Jesus nesta festa de casamento. Ou seja, Jesus não apenas honra o matrimônio, como também aprova as nossas alegrias em festas saudáveis, não pecaminosas, como diz Hendrickson. É muito significativo que Jesus tenha aceitado o convite para um casamento, pois ele não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos. Pastor Hernandes Dias Lopes também diz o seguinte: Jesus foi a essa festa com seus discípulos em Caná da Galileia, mostrando que ele aprova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como nossas relações sociais. Ele celebra conosco nossas alegrias. Que maravilhoso saber disso! Ele está celebrando conosco. O Senhor está abençoando a festa. E em minha recente experiência, eu e a minha amada esposa, podemos dizer que provamos isso em nossa festa de casamento. Provamos a alegria de Jesus, o amor de Jesus evidenciado na alegria dos irmãos, na aprovação dos irmãos, na celebração, se alegrando conosco, no amor dos irmãos, na ajuda que recebemos para a celebração. Aquilo marcou as nossas vidas e nós não vamos nos esquecer nunca mais. Algo diferente estava acontecendo ali. Um amor incrível. E como é bom saber que o Senhor, Ele se alegra com isso também. O Senhor se alegra com as nossas festas. O nome dEle é exaltado quando celebramos. Então, outra lição que podemos tirar aqui, amados, é que o Senhor Jesus não é contra as nossas alegrias terrenas saudáveis. É muito importante você lembrar disso, porque às vezes carregamos a imagem de que uma pessoa que busca santidade tem que ser uma pessoa taciturna, fechadona, que se isola do mundo, que evita todo tipo de prazer. Mas não é isso que Jesus está evidenciando aqui em Caná. Jesus não está evidenciando isso. Jesus não quer que a festa acabe. Inclusive, Ele vai fazer algo para que a festa continue. Portanto, amados, é lícito para o crente aproveitar estas alegrias com liberdade. A nossa liberdade em Cristo deve ser celebrada. Ele não veio roubar o prazer e as alegrias do ser humano. Nossas reuniões saudáveis, é lícito aproveitar essas reuniões, desfrutar de uma boa comida, bebida, isso fazemos bem, né? Batista gosta de uma festa com comida, celebrar, curtir um cinema, futebolzinho. Eu tenho que me controlar, às vezes eu vou demais, porque eu gosto muito, mas curtir, celebrar. Se tem condições, levar a família para viajar, guardar um dinheirinho para isso. É lícito, sim. É lícito. Jesus celebra conosco as nossas alegrias. E se não tem condições, pelo menos tomar um belo de um sorvete para a glória de Deus. Uma casquinha do Mac, do Burger King. Eu, pessoalmente, gosto da mista, chocolate com creme. Coisa boa. Que coisa boa. Eclesiastes diz: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, gelzinho. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. É claro, meus irmãos, fazer tudo isso, essas alegrias, com um foco em Jesus Cristo. Esse é o segredo para fugir da idolatria comum de nossas naturezas caídas. Não ser obcecado por essas coisas.
Eu não dependo delas. Não são elas que me definem. Posso abrir mão e não entrar em desespero. Ou seja, curtir essas coisas não como um fim em si mesmas, mas como um meio de experimentar a bondade de Deus, que é fonte de toda boa dádiva. Ou seja, eu preciso lembrar sempre, quando eu estou curtindo essas coisas, Jesus é o único que me satisfaz completamente. Nada se compara a Ele. Mas com esse entendimento, redimido pelo Evangelho, eu posso exaltar o nome dEle tomando um sorvete ou bebendo um copo de água bem gelada nesse calor. Amém? Avançando, outra lição a respeito de Cristo, meus irmãos, a respeito de sua pessoa e sua obra que aprendemos aqui com este sinal, é que Jesus deve ser buscado e obedecido como Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então o que ocorreu aqui foi que os noivos não calcularam bem, ou muito provavelmente eram pessoas de poucos recursos, e o vinho se acabou. E terminar o vinho seria muito constrangedor para os noivos, inclusive por questões rígidas de hospitalidade na cultura da época. Isso poderia trazer sérios problemas para o noivo e sua reputação. Seria algo bem difícil, algo que traria dificuldades. E Maria, preocupada com isso, vem falar com Jesus. Provavelmente Maria estava envolvida com a festa, com a organização. Talvez os noivos fossem seus parentes. Então Maria estava envolvida e ela então recorre a Jesus dizendo, eles não têm vinho. É difícil precisar o que Maria pretendia com isso. Se era a espera de um milagre, acho improvável, porque Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre até então. Ou ela esperava que Jesus providenciasse de alguma outra maneira uma solução. Seja qual for a intenção de Maria, ela não estava pensando em concordância com os planos de Jesus. E chegou ainda com aquele tom de mãe, do tipo, dá um jeito. E então Jesus repreende Maria com muito cuidado. Versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Importante entender aqui, Jesus não foi rude, Jesus não faltou com respeito, não deixou nunca de honrar a sua mãe, ele nunca pecou. O termo traduzido aqui como mulher no original é um termo respeitoso, do tipo minha senhora. E a expressão que tenho eu contigo indica disparidade de pensamento. Eles não estavam pensando em concordância. Como diz Carson, Jesus, ao repreender sua mãe, embora com cortesia, declara no início do seu ministério sua completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana. Ele já embarcou em seu ministério. O objetivo de sua vinda, sua única estrela guia, é a vontade de seu Pai. João capítulo 5, versículo 38, 29. Então Jesus, como Deus Filho encarnado, como Verbo que se fez carne, está deixando claro que toda a obra messiânica que ele veio realizar nesta terra estava subordinada somente à vontade de Deus Pai. E Maria, como uma simples criatura, não tem autoridade sobre Jesus neste aspecto. Importante entendermos isso, meus irmãos. Maria foi uma mulher especial, agraciada por Deus para gerar o Filho de Deus, mas não passa de criatura. Ela não é a eterna Virgem Maria. Ela teve outros filhos com José.
outros filhos, os meio-irmãos de Jesus, que o nosso texto mesmo sinaliza, no versículo 12. Ela precisa do Salvador como qualquer um de nós, inclusive se reconheceu pecadora, como identifica no seu cântico, em Lucas capítulo 1, versículo 47. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela reconhece a necessidade de um Salvador. Maria reconhecendo a necessidade de um Salvador, ela é pecadora, e isso, meus irmãos, que o romanismo, o catolicismo romano não reconhece. E assim, amados, deturpa o Evangelho, distorce o entendimento do Evangelho, colocando Maria em pé de igualdade com Jesus, ensinando, inclusive, a orar, se dirigindo a Maria como mãe de Deus, para que ela interceda por nós, como supostamente estaria fazendo aqui neste texto. Inclusive usam este texto. Estaria aqui ordenando que Jesus nos abençoe, como se o coração de Jesus fosse duro e Maria tinha que amolecer para que ele obedecesse, para que ele então servisse e fosse bondoso conosco. Amados irmãos, erro gravíssimo. Erro gravíssimo que conduz os homens à idolatria. Com certeza Maria não ficaria nada feliz em ver milhares de casas neste país com pequenas estátuas dela no altar. Não ficaria nada feliz. Isso é idolatria. Nenhum ser criado no universo, incluindo Maria, tem autoridade para dizer o que Jesus, o Deus Filho, deve fazer. E completando a expressão, Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. E esta expressão, minha hora, normalmente se refere à paixão, à morte na cruz e à ressurreição. Portanto, o que podemos concluir aqui é que Jesus está afirmando que o tempo de manifestar a sua glória ainda não chegou plenamente, mas a fim de promover a fé em Maria e em seus discípulos, Jesus vai realizar esse milagre, dando sinais de sua glória. E o importante aqui, nesta parte, é entender que Maria entendeu a repreensão. Maria entendeu muito bem. E ela deu uma excelente resposta de fé. Maria entendeu, se colocou no seu lugar e respondeu com fé no Senhor Jesus Cristo, se submetendo e confiando plenamente em Jesus. Ela diz no versículo 5, o que ela diz lá no versículo 5? Para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, obedeçam a Jesus, não a mim, Maria. E ela sai de cena. Então, como diz Carson outra vez, em suma, capítulo 2, versículo 3, Maria aborda Jesus como sua mãe, naquele ímpeto, na ansiedade, e é repreendida. Em capítulo 2, versículo 5, ela responde como crente. E sua fé é honrada. Ela ainda não sabia o que ele, Jesus, faria, mas ela entrega o problema a ele e confia nele, tendo essa expectativa de que Jesus vai fazer uma coisa muito boa. Fé envolve isso. Envolve essa confiança, envolve a obediência, mas é uma obediência cheia de esperança. É uma obediência cheia de expectativa. Porque Deus sempre tem o melhor para os seus. E no verso 7, então, Jesus manda os serventes encherem 6 talhas de água e eles obedecem. A ênfase do texto aqui, Jesus dando as ordens e as pessoas obedecendo. E conforme o verso 6, estas talhas elas eram de 2 ou 3 metretas, uma unidade que 30 litros. Então, aproximadamente cada talha, cada recipiente ali teria 90 litros. Então, era muita coisa. É bastante coisa. É bastante vinho que Jesus vai produzir aqui. Mas detalhe importante no versículo 6. Para que eram usadas essas talhas? Nos rituais de purificação. Rituais de purificação que os judeus praticavam. Esses rituais eles usavam para lavar partes do corpo antes das refeições, em momentos religiosos, de acordo com a antiga aliança, o Antigo Testamento.
é chave entendermos esse versículo para compreendermos a realidade espiritual desse milagre. Esse versículo 6, ele abre o entendimento, como nós vamos falar mais à frente, sobre a realidade espiritual do que Jesus está fazendo aqui. E aí então no verso 8, Jesus simplesmente manda servirem ao mestre-sala, e ele faz esse milagre sem ostentação, sem muito barulho. Ele nem foi lá ver se realmente tinha virado a água em vinho, ele só falou, agora sirvam. Ou seja, ele como criador de todas as coisas, ele muda a existência das coisas, com extrema naturalidade. Todos os elementos desta criação estão debaixo do seu controle. E aí então ele manda servir, aquela água já não era mais água, virou o melhor vinho que já tinham provado na vida deles. Mas fica claro aqui, meus irmãos, o enfoque do texto não está na festa em si, não está no ato milagroso em si, mas está em apontar para a autoridade e o poder de Jesus Cristo, a quem devemos recorrer sempre e obedecer. E a lição que podemos tirar aqui é que ao confiar em Jesus como nosso Salvador e Senhor e começar a seguir Ele, devemos levar tudo a Ele em oração. Tudo. Todas as nossas vidas devem estar diante dEle em oração. Levar tudo ao Senhor, nossas cargas, nossos problemas, nossos dramas no casamento. Vá a Ele, levar a Ele em oração. E devemos levar tudo, em primeiro lugar, para a pessoa certa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nós oramos somente no nome dEle. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente no nome de Jesus Cristo. O único mediador. E interessante aqui, amados, o problema é falta de vinho em uma festa. Ou seja, Deus é o poderoso Criador. Por sua providência rege o universo, rege as nações, mas Ele tem tempo para atender pedidos de uma festinha de casamento também. Jesus está interessado. Jesus está atento em todos os detalhes das nossas vidas. Por isso devemos levar a Ele tudo em oração. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem levado a Jesus os seus problemas? Tem perseverado nisso? Nessa vida de levar e esperar e confiar? Será que os problemas em sua vida estão produzindo mais murmuração ou intercessão? O que os problemas estão gerando mais em você? Você murmura, reclama, esperneia? Mais ou ora mais? Nossa tendência natural é murmurar. Essa é a minha tendência. É dar aquela esperneada, dar aquela reclamada. Tá ruim, tá difícil, tá chato. Aí depois eu me lembro, orar, né? É melhor. A gente perde bastante energia, perde bastante tempo com a primeira opção. Precisamos aprender a orar, mano. Como Paulo diz, orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Devemos ter o tempo a sós, mas a nossa vida deve ser uma vida de oração. Está lavando louça, estou levando a Ele as minhas ansiedades. Está no trabalho, estou levando a Ele. Pequenos momentos do dia, vai ter que ter uma ligação importante, estou levando a Ele, Senhor me ajuda. Vai ter uma reunião de negócios importante, Senhor me ajuda. Às vezes não é muito tempo, mas é naquele momento, Senhor, é você e Ele. É você e Ele. Você não está sozinho, você vai com Ele. Você leva a Ele primeiro. A dificuldade. E além, meus irmãos, de levar tudo em oração, devemos procurar obedecer tudo o que Ele nos manda. Essa é outra ênfase aqui. Seja na hora boa, seja na hora ruim, continuar obedecendo. Como disse Maria, fazei tudo o que Ele vos disser. E com certeza o que Jesus manda é sempre o melhor para as nossas vidas. Nós colhemos muitas bênçãos no caminho da obediência. Devemos perseguir santidade, não felicidade. Você deve perseguir santidade. O alvo principal da sua vida tem que ser se conformar à palavra, obedecer. Seja
na facilidade ou na dificuldade, o alvo deve ser obedecer. Seguir o que a palavra nos diz. A consequência disso é felicidade. Porque você experimenta da bondade do Senhor. Você experimenta do cuidado do Senhor. Você experimenta da provisão do Senhor. Milagrosa. Provisão muitas vezes milagrosa. Portanto, meus irmãos, devemos buscar este caminho da obediência. Devemos fazer o que Jesus nos manda. E o que Jesus nos manda? Como que eu vou saber isso? Está aqui, gente. A palavra dele. A Bíblia. A Escritura Sagrada. Por exemplo, o que Jesus quer dos nossos casamentos? O que Jesus nos manda em relação aos nossos casamentos? Está aqui. Maridos, amai suas esposas, como Jesus amou a igreja. Esposa, se submetam aos seus maridos, Efésios 5. Outros textos também. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é estudar essa palavra aqui. Aprender os princípios e aplicar ao casamento, dependendo da graça dele, não é a nossa força. Nós não temos. Então, nós colocamos o texto diante de nós e falamos, Senhor, me ajuda a viver isso. Eu não tenho, confesso o meu pecado antes de tudo. Estou falhando, mas quero crescer. Me ajuda, Senhor Deus. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa ora também. Me ajuda a obedecer. Me ajuda, Senhor, a que essas qualidades aqui apareçam na minha vida, a fim de que primariamente o teu nome seja glorificado. E, consequentemente, eu possa dar muitas alegrias para as pessoas que me cercam, ser uma bênção para as pessoas que me cercam. Fazei tudo o que Ele vos disser. O que Jesus quer em relação à criação de filhos? Caos. Vivemos os dias de hoje. Ausência de limites, não se respeita mais a autoridade. Nós vemos isso nas escolas, nós vemos isso em vários lugares, o pecado em nós. O que Jesus quer de nós em relação à criação de filhos? Está aqui, gente. Tá aqui. Muitos princípios. Muitos princípios. Devemos buscar isso na palavra, estudar, dar um certo trabalhinho. O caminho da obediência dá trabalho. Eu fico pensando naqueles serventes, né? Eles precisavam de vinho. Jesus mandou encher com água. Eles poderiam ter falado, não, mas Jesus não é água, é vinho. Eles obedeceram. Parece que não fazia muito sentido ali naquela hora. O melhor caminho é o caminho da obediência. O que o Senhor nos chama a fazer na criação dos nossos filhos. O que Jesus manda sobre a nossa postura no trabalho. Você está compreendendo isso? Está buscando compreender isso? O que Jesus manda sobre como devemos gastar o nosso dinheiro. Aí pegou fundo, né? Aí foi na ferida. Parte mais sensível do corpo, né? Bolso. O que o Senhor nos chama para administrarmos nossas finanças. O que Jesus manda. Aprendemos muitos princípios. Devemos colocar, Senhor, me guarda da avareza, me guarda, Senhor, desse apego excessivo por dinheiro, de querer ser definido pela minha quantia no banco. Não é isso que me define, não é a minha profissão que me define. É Cristo. Me guarda disso, Senhor. Me ajuda a usar o dinheiro, que é a bênção de tuas mãos. Sim, para prover bem a minha família, mas glorificar o teu nome, servindo a igreja. Sobre o nosso crescimento no relacionamento com Jesus, meus irmãos, está aqui os meios de graça que não devemos negligenciar. Leitura da palavra, oração, não deixar de congregar, a importância do domingo, o culto público, está aqui. Não deixem de congregar. Isso é o melhor para a vida de vocês. Que atenção que vocês estão dando para isso? O culto público. O ser membro na igreja local, se submeter a uma liderança, para poder ser exortado, consolado. Que importância você está dando? Fazei tudo o que Ele vos disser. Está você procurando obedecer este Cristo?
buscando aconselhamento com os pastores, porque muitas coisas não entendemos, é assim mesmo, na jornada, no processo de aprendizado, mas buscar conselhos com pessoas que levam a sério a Bíblia. Não ouvir pessoas do mundo, mas pessoas que têm os princípios bíblicos. Buscar conselhos sobre todas essas coisas. Precisamos aprender, precisamos compartilhar, precisamos crescer juntos. Buscar irmãos maduros na fé também, para levar as suas dificuldades, pedir conselhos. A igreja serve para isso. Aconselhando-vos mutuamente, como Paulo vai dizer lá em Colossenses. Então, amados, Jesus, como Senhor soberano, chama os homens para que confiem nele. Levem a ele as suas cargas. Descansem. Deixem o peso lá com ele. E busquem obedecer a ele. E busquem obedecer a palavra. A nossa parte é confiar e obedecer. O milagre fica com ele. Incluindo a nossa vontade para obedecer, que já é um milagre. O simples desejo de eu estar aqui, desejoso, a ouvir de Jesus, a aprender, começar a caminhar com ele, já é uma grande evidência de graça. Porque não vem de nós mesmos. Jesus está agindo. E a melhor coisa que tem é se render a ele. Entregar completamente a vida a ele. E querer começar uma novidade de vida em obediência. É ele que nos ajuda. É ele que faz o milagre da água para o vinho. E é o que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esses são os verdadeiros felizes do mundo. A gente vê tanta coisa no Facebook, na mídia, as pessoas sorrindo. É coisa linda, maravilhosa, né? E muita estética, mas pouca profundidade. Jesus está dizendo que esses são os felizes. Quem você vai ouvir? Aonde o seu coração vai buscar alegria verdadeira? E avançando, vamos observar em nosso último ponto, amados, aprendemos com esse sinal que Jesus veio trazer uma alegria superior. Que maravilha! Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, ficaram ali não muitos dias. Então, o que aconteceu é que o mestre Sala, o cerimonialista, o rapaz ali responsável pela organização da festa, provou o vinho. E se espantou com a qualidade superior do vinho. Ele, caramba, que vinho é esse? Né? E ele ficou ali sem entender o que estava acontecendo. Foi falar com o noivo, porque não é esse o costume. O costume é deixar o melhor para o início, não o melhor para o final. Porque as pessoas aí já beberam um pouquinho e depois não vão dar nem conta de um vinho de menor qualidade. E eu fico imaginando, meus irmãos, deve ter sido um vinho espetacular. A melhor safra da história. E era vinho mesmo. Discute-se o teor alcoólico, provavelmente um pouco menos, mas essa não é a ênfase do texto, era vinho. E um rápido parênteses aqui. E era muito vinho, inclusive. Se somar todas as talhas, aproximadamente de 500 a 700 litros. Vinho em abundância. E eu vi vários comentários do porquê disso, né? Alguns dizem que é para deixar a evidência do milagre. Eu vi comentários também que Jesus fez em excesso para sobrar e para isso ser uma fonte de renda para os noivinhos recém-casados. Um presente de lua de mel que eles pudessem vender ali e já ter uma fontezinha de renda. Especulação. Mas era muito vinho. E um rápido parênteses aqui, amados irmãos, porque este não é o assunto do texto, mas é importante destacar. A Bíblia não condena o consumo do vinho. Com moderação, tendo todos os cuidados para não escandalizar o irmão, mas a Bíblia condena sim o excesso. E faz muitos alertas sobre o perigo do álcool, de como ele nos pega e escraviza. E como muitos não sabem o limite, devem se afastar mesmo, completamente.
o teu olho direito te faz pecar, arranca. Sai fora, foge. Não sente nem o cheiro. O Senhor Jesus mesmo afirmou: acautelai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço. O álcool tem esse poder de tirar a atenção. Não vigiamos mais. Somos pegos. Fecha parênteses. Mas o fato é, amados, que vinho, em várias passagens no Antigo Testamento, é referência de alegria, é referência de vida. E como falamos no início, este milagre funciona como um sinal, ou seja, aponta para algo maior, busca ensinar verdades espirituais. E no verso 6, João destaca que estas talhas com água transformada em vinho agora eram usadas nos rituais de purificação dos judeus ligados à antiga aliança. Mas a água destes rituais só lavava o externo. É só um símbolo. Será que essa água, por mais pura que seja, água benta, pode lavar o coração? Pode lavar a nossa alma? Pode lavar tudo aquilo que somos interiormente? Nossas emoções, vontades, pensamentos, tudo que somos internamente. Muitas vezes escondemos dos homens, mas isso está desvendado diante de Deus. Isso Deus vê, o seu pensamento. Será que essa água pode lavar? Esses rituais podem produzir uma purificação que afeta o interior? Não. Não. Não pode purificar o interno. Como Jesus também ensinou, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai do seu coração, é o que sai da sua essência. E por natureza, eu e você somos pecadores. Mascaramos bem. À medida que a gente cresce em educação, a gente peca com mais sofisticação. Mas continua pecando. Pensamentos ofendem o Deus infinitamente santo. Aquele que olha para uma mulher com uma intenção pura, já adulterou, já é merecedor do inferno. Aquele que falta com verdade nas palavras, já é um mentiroso na essência. Nós pecamos porque essa é a nossa essência, a raiz está ruim. Então, fica muito claro que por natureza nós somos pecadores e não podemos purificar o nosso próprio coração. Nós não podemos nos livrar dos nossos próprios pecados por nós mesmos. Por isso é muito significativo Jesus transformar essa água agora em vinho. É muito significativo, essa água das purificações. Amados, Jesus está sinalizando aqui, no início do seu ministério, que uma nova aliança de Deus com seu povo, prometida no Antigo Testamento, agora está chegando. A imagem aqui de guardar o melhor vinho para o final é uma bela ilustração. Deus guardou o melhor para o fim da festa. Deus guardou o melhor para o fim da história. E o fim aqui não é o fim, mas é o começo de uma nova ordem, repleta de uma alegria muito maior. Jesus está sobrepondo os cerimoniais da antiga aliança com algo muito melhor que só Ele tem poder para realizar. Ou seja, não são os rituais que purificam o homem, nenhum ritual pode purificar o homem. Até mesmo os sacrifícios, os holocaustos lá no Antigo Testamento foram ordenados por Deus, eles por si mesmos não podiam purificar ninguém. Eram só um sinal, apontavam para a realidade que é Jesus Cristo e aquilo que Ele iria realizar. O que purifica e transforma os nossos corações pecaminosos é Jesus Cristo crucificado. Derramou o seu precioso sangue. Sangue precioso. O Cordeiro inocente. E ao terceiro dia ressuscitou. Aliás, na ceia que celebramos, ordenada por Jesus para os seus discípulos, o vinho representa o quê? O fruto da videira representa o quê? O sangue derramado pelos nossos pecados. Que nos purifica de toda a injustiça. É através da cruz de Cristo que recebemos o perdão dos pecados, justificação,
e o poder do Espírito Santo para viver uma nova vida, uma vida transformada. Assim como a água é transformada em vinho, em Jesus, eu e você, miseráveis pecadores, somos transformados em amados filhos de Deus. Isso é um milagre. Aliás, usamos essa expressão no dia a dia, né? Você viu fulano? Mudou da água para o vinho. Isso só é verdade, só é genuíno quando Cristo está no céu. E isso só o Evangelho faz. Só o Evangelho. Através de Cristo, através do entendimento da palavra da cruz, através do entendimento de sua maravilhosa graça, e essa transformação é de dentro para fora. Não ataca o comportamento primeiro. Vai no coração. E aí quando a raiz é transformada, as ações vão começar a ser transformadas. É um processo, mas começa lá. E isso só o Evangelho faz. Nenhum outro cerimonial, nenhuma religião neste mundo pode produzir isso. Não é por meio da lei, uma observância minuciosa da lei, não é. Isso não transforma ninguém. Por meio dos rituais cerimoniais, é somente através de Cristo. Isso é graça abundante. Eis a indicação espiritual desse sinal. Está se iniciando um novo tempo em Jesus. Ele está trazendo boas novas da parte de Deus. As boas novas do Evangelho estão sendo derramadas sobre nós e elas têm gosto de vinho excelente. O melhor da história. Deus tem reservado o melhor para os seus eleitos. Aquilo que já se passou na história da humanidade, na história da sua vida, não se compara com aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. A nova aliança, muito melhor que a primeira, já foi selada com o sangue de Cristo, e todos aqueles que estão firmados em Jesus hoje desfrutarão do melhor vinho no maior banquete da graça, as bodas do Cordeiro. Estaremos lá, em perfeita união com Cristo, a amada igreja redimida. Isaías profetizou isso. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. Olha que banquete, amados. De coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, uma picanha bem gordurosa, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações nada mais separa a nossa relação com Ele. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Nenhuma lágrima é em vão derramada nessa terra. E tirará dos filhos de Deus, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Jesus está dando sinais deste tempo agora nas bodas em Caná. Ele finalmente chegou. O glorioso Rei. Ele, o dono da festa. Ele, o dono da alegria, chegou. E veio para trazer vida e vida abundante. Somente pela fé nele. E quando cremos nele, nós já desfrutamos as primícias desta alegria. Não vai se consumar aqui. Ainda muita luta. Ainda muita guerra contra o pecado. Ainda muita guerra da igreja para continuar sendo coluna e baluarte da verdade neste mundo em trevas. Mas a vitória já é certa. E mesmo em meio a lutas, milagrosamente, podemos cantar no meio da dor. Porque o Rei triunfou e nos trouxe um vinho muito melhor que o primeiro. Celebramos com ele. E qual foi o resultado deste primeiro sinal de Jesus? Amados irmãos, versículo 11 diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. O resultado deste primeiro sinal é que os discípulos creram em Jesus. Ou seja, esta foi a resposta deles, a fé deles está sendo fortalecida através de um conhecimento maior da grandeza de Jesus, da glória de Jesus. E é assim que a sua fé se desenvolve também. Você precisa se empenhar primariamente nisso, é a sua relação com Cristo, é conhecer Ele.
ser tomado pela glória dele. E isso vai fazer toda a diferença em todas as áreas de sua vida. O foco deve estar nele, primariamente. Primariamente. Cristo deve ser o centro. Qual está sendo a sua resposta? Você já está contemplando a glória da cruz? Você já está firmado nesta nova aliança em Jesus pela fé? Está seguindo Jesus como discípulo dele, sendo transformado à imagem dele? Sim, as coisas vão mudando, progressivamente vão mudando. E não é a nossa força. E às vezes até as pessoas ficam surpreendidas. Pô, mas está diferente. O que está acontecendo contigo? E aí você aponta para Cristo. Está seguindo o Senhor Jesus? Altos e baixos, né? Santificação, tem dias que a gente vai em retrocessos, o pecado que nos assedia. Mas aqueles que são do Senhor vão continuar, vão perseverar. Se você ainda não está, ouça o chamado do Evangelho nessa manhã. Não endureça mais o seu coração. Arrependa-se de seus pecados, confie em Jesus e prove de suas bênçãos incomparáveis. Prove deste vinho excelente. Concluindo, amados, preciosos ensinamentos, então, podemos tirar a respeito da pessoa de Cristo e sua obra neste primeiro sinal realizado. Como vimos, Jesus honra o casamento e aprova as nossas alegrias. Como é bom saber que Ele celebra conosco as nossas alegrias. Ele quer que a festa continue. Vimos que Ele deve ser buscado e obedecido como Senhor. A melhor coisa para a sua vida e para a minha vida é obedecer Cristo e sua palavra. Tenha sempre a certeza disso. Na dúvida, nos conselhos do mundo que você vai receber por aí, conselhos de amigos, conselhos de TV, conselhos de doutor fulano de tal, se não segue os princípios da Bíblia, fique com a Escritura. Fique com a Escritura. É a melhor coisa para a sua vida. Persevere neste caminho. Tem dúvidas, ainda não está entendendo, vem conversar com o pastor, vem conversar com irmãos maduros. A igreja está aqui para isso, para seguirmos no caminho da obediência, glorificando o Senhor. E por fim, amados, Jesus, o Verbo que se fez carne, veio para trazer uma alegria infinitamente superior ao estabelecer a nova e eterna aliança em seu sangue. E se com Ele hoje sofremos, com Ele também seremos glorificados, diz a palavra. Para então participarmos da grande festa nas bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Se você genuinamente crer em Cristo hoje, você vai participar desta festa. Não fique de fora. Oremos. Ó Deus, celebramos o Evangelho nesta manhã. Obrigado, Senhor. Quantas maravilhas o Senhor faz. Não temos palavras para agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vitória na cruz e pela ressurreição. Esta festa está garantida. O povo vai celebrar. Possamos já experimentar hoje destas alegrias que nos motivam a te obedecer mais, te amar mais, te adorar mais. Ó Deus, por favor, ensina essa verdade à tua igreja. Nesses dias de confusão, que não sejamos tirados deste caminho glorioso de alegria, que é te seguir até o fim, para o teu louvor. Assim oramos.